Capítulo 4. Do Poder Judiciário. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 54. São órgãos do Poder Judiciário do Estado. Inciso 1. O Tribunal de Justiça. 2. O Tribunal de Justiça Militar. 3. Os Tribunais do Júri. 4. As Turmas de Recursos. Inciso 5. Os Juízes de Direito. 6. As Auditorias Militares. 7. Os Juizados Especiais. 8. Os Juizados de Pequenas Causas. Artigo 55. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia financeira e administrativa. Parágrafo único. São assegurados, na forma do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário, recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando ao acesso de todos à justiça. Artigo 56. Dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Tribunal de Justiça, pelo seu órgão especial, elaborará a proposta orçamentária do Poder Judiciário, encaminhando-a, por intermédio de seu presidente, ao Poder Executivo, para inclusão no projeto de lei orçamentária. Artigo 57. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda Estadual ou Municipal e correspondentes autarquias, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação de precatórios e à conta dos respectivos créditos, proibida a designação de casos ou pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para esse fim. Parágrafo 1º. É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente. Segundo, as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presidente do Tribunal de Justiça proferir a decisão exequenda e determinar o pagamento segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso de preterimento de seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária à satisfação do débito. Parágrafo 3º. Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado. Quarto, o disposto no caput deste artigo, relativamente à expedição dos precatórios, não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Estadual ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 5º. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no parágrafo 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição de precatório. Sexto, a lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no parágrafo 4º deste artigo, segundo as diferentes capacidades das entidades de direito público. Parágrafo 7º. Incorrerá em crime de responsabilidade o presidente do Tribunal de Justiça se, por ato comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório. Artigo 58. Ao Tribunal de Justiça, mediante ato de seu presidente, compete nomear, promover, remover, aposentar e colocar em disponibilidade os juízes de sua jurisdição, ressalvado o disposto no artigo 62, exercendo, pelos seus órgãos competentes, as demais atribuições previstas nesta Constituição. Parágrafo único. Caberá ainda ao presidente do Tribunal de Justiça, observadas as disponibilidades orçamentárias, indeferir as férias de quaisquer de seus membros por necessidade de serviço, ou determinar a reassunção imediata de magistrado no exercício de seu cargo, cabendo a este, nas hipóteses aqui previstas, o direito à correspondente indenização das férias no mês subsequente ao indeferimento, ou a anotação para gozo oportuno, a requerimento do interessado. Artigo 59. A magistratura é estruturada em carreira, observados os princípios, garantias, prerrogativas e vedações estabelecidas na Constituição Federal, nesta Constituição e no Estatuto da Magistratura. Parágrafo único. O benefício da pensão por morte deve obedecer o princípio do artigo 40, parágrafo 7º, da Constituição Federal. Artigo 60. No Tribunal de Justiça haverá um órgão especial, com 25 desembargadores, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais de competência do Tribunal Pleno, inclusive para uniformizar a jurisprudência divergente entre suas seções e entre estas e o plenário. Artigo 61. O acesso dos desembargadores ao órgão especial, respeitadas a situação existente e a representação do 5º Constitucional, dar-se-á pelos critérios de antiguidade e eleição, alternadamente. Parágrafo único.
Pelo primeiro critério, a vaga será preenchida pelo desembargador mais antigo, salvo recusa oportunamente manifestada. Pelo segundo, serão elegíveis pelo Tribunal Pleno. Artigo 63. 1/5 dos lugares dos Tribunais de Justiça e de Justiça Militar será composto de advogados e de membros do Ministério Público, de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional ou na carreira, indicados em lista sextupla, pela Seção Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil ou pelo Ministério Público, conforme a classe a que pertencer o cargo a ser provido. Parágrafo único. Dentre os nomes indicados, o órgão especial do Tribunal de Justiça formará lista tríplice, encaminhando-a ao governador do Estado que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para o cargo e o nomeará. Artigo 64. As decisões administrativas dos tribunais de segundo grau serão motivadas e tomadas em sessão pública, sendo as de caráter disciplinar tomadas por voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal de Justiça, ou de seu órgão especial, salvo nos casos de remoção, disponibilidade e aposentadoria de magistrado, por interesse público, que dependerão de voto de 2/3, assegurada a ampla defesa. Artigo 65. Aos órgãos do Poder Judiciário do Estado competem a administração e uso dos imóveis e instalações forenses, podendo ser autorizada parte desse uso a órgãos diversos, no interesse do serviço judiciário, como dispuser o Tribunal de Justiça, asseguradas salas privativas, condignas e permanentes aos advogados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, sob a administração das respectivas entidades. Artigo 66. Os processos cíveis já findos em que houver acordo ou satisfação total da pretensão não constarão das certidões expedidas pelos cartórios dos distribuidores, salvo se houver autorização da autoridade judicial competente. Parágrafo único. As certidões relativas aos atos de que cuida este artigo serão expedidas com isenção de custos e emolumentos, quando se trate de interessado que declare insuficiência de recursos. Artigo 67. As comarcas do Estado serão classificadas em entrâncias, nos termos da Lei de Organização Judiciária. Artigo 68. O ingresso na atividade notarial e registral, tanto de titular como de preposto, depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso por mais de 6 meses. Parágrafo único. Compete ao Poder Judiciário a realização do concurso de que trata este artigo, observadas as normas da legislação estadual vigente. Bem-vinda e bem-vindo à Legislação e Áudio com IA, onde a tecnologia cria som e imagem para democratizar o conhecimento jurídico. Aqui nós e você aperfeiçoamos juntos a tecnologia para produzir conteúdos cada vez mais precisos e acessíveis. Seu papel é vital. Para garantir melhor experiência, contamos com 2 níveis de qualidade. No nível GPT, o conteúdo é refinado pelas tecnologias com a ajuda do GPT. Agora o seu like e críticas da pronúncia e do texto são essenciais. No nível comunidade, seu vídeo foi relançado incorporando o seu desejo e o da comunidade do canal. Agora o seu like e comentários positivos decidirão a prioridade do próximo vídeo desta norma. Estamos prontos para começar, você mostrando as melhorias necessárias e nós criando novos vídeos. Sua participação é o nosso maior incentivo.